também a questão que eu falei. Primeiro, os elementos externos, Arca da Aliança, castiçal e tantas coisas, mas também o que se faz? Usa o Antigo Testamento como fundamento, muitas vezes doutrinário e de práticas da igreja cristã, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Vocês querem ver o exemplo? Os varões. Quem está aqui? Irmão Joel, né? Segura aí, vai sobrar para você. Os varões cantam o louvor de Nani Azevedo, baseado em Deuteronômio, capítulo de número 28. Ele diz assim: bendito serei no campo, bendito serei aqui, bendito serei ali. Bacana. Só que lá em Deuteronômio 28 existe a parte B. Então, se nós queremos cantar elementos judaicos reivindicando a bênção de Deuteronômio 28, nós temos que ser sinceros e cantar: maldito serei no campo, maldito serei na cidade, quando eu não obedecer. Estou errado, pastor? Então nós reivindicamos promessas da antiga aliança, né? Conceitos, triunfalismo da antiga aliança que não tem nada a ver com a nova aliança. Isso diz respeito à nação de Israel, promessas de Deus para a nação israelitas, e muitas delas que já venceram e já foram cumpridas. Você vê cristão, eu já ouvi isso, irmão Wander. Não, porque eu estava querendo um emprego naquela empresa e eu dei 7 voltas em torno da empresa, profetizando que Deus iria me abrir a porta ali. Já errou, não? Já teve da presa. Já errou, começou errado no conceito. E errou também na forma. Porque onde nós encontramos no Novo Testamento promessas concernentes a isso? Não. Isso diz respeito a uma promessa que Deus fez a uma pessoa. A quem? A Josué. Em cumprimento a uma promessa que ele tinha feito a 3 pessoas: Abraão, Isaque e Jacó. As 7 voltas funcionariam em relação, as 13 voltas funcionariam em relação a quê? A cidade de Jericó. Os muros de Jericó já caíram? Faz um tempo, hein? Então a promessa se cumpriu ali? Sim. Mas por que hoje ainda encontramos igrejas fazendo campanhas baseadas nisso? Como é que funciona isso? É bom o coração humano caído. Porque quem aqui não quer prosperar? Eu quero. Eu quero. Quem não quer? Mas quem produziu isso está tendo uma missão de reforma. Mas geralmente nessas campanhas, quem é o mais beneficiado? É o que propõe a campanha. Aí o camarada vai para o rádio e diz assim: nós vamos fazer a campanha do Salmo 110. Como é que funciona a campanha do Salmo 110? Você deposita R$110 na minha conta e eu oro por você no monte e Deus te abençoa. Aí eu digo: por que não propõe a campanha do Salmo 1? Tem que ser do 110, pastor. Por que não começa na campanha do Salmo 1? Você me dá R$1 e eu oro por você no monte. Gente, são infiltrações, não somente dos elementos judaicos, mas de conceitos, de promessas. Os homens são bons, eles acham cada coisa para poder. Até do jumentinho acharam para poder fazer campanha. Porque essas igrejas grandes neopentecostais que vivem dessas campanhas financeiras, irmãos, vocês acham que isso aí nasce no coração desses líderes? De Edir Macedo, de Valdemiro Santiago, desses camaradas? Essas campanhas não brotam no coração deles. Eles têm empresas de marketing e propaganda. Existem profissionais qualificados por trás disso para desenvolver essas campanhas. A questão aqui é grana, meus irmãos. É dinheiro, não é outra coisa. É uma relação comercial.
E como no Novo Testamento, Gil, eu não encontro fundamento para isso, vocês já viram campanhas baseadas no Novo Testamento? Já viram? Pelo contrário, né? A gente vê que até no começo da igreja, a Bíblia fala que eles vendiam as suas propriedades. Uma coisa que a gente vê um absurdo, que às vezes o cristão, ele não sabe o que ele está seguindo, que a gente vê o seguinte, que a Bíblia fala que existem dois senhores, e um não é o diabo. Um deles é o dinheiro. É o dinheiro, é o mamon. É a prosperidade, né? É o amor e o dinheiro. E é isso que é proporcionado dentro da igreja para os cristãos, para que tenham uma vida cheia de dinheiro. Isso. E isso gera o que no coração dessas pessoas? Piedade? Humildade? Abnegação? Não, isso produz ganância, arrogância, soberba, a ponto de querer determinar o que Deus irá fazer. Não só o que ele tem que fazer, mas a forma que ele tem que fazer. É a campanha do Novo Testamento, a campanha da viúva pobre, ela deu tudo que ela tinha. Essa não tem sucesso. Essa não. A campanha do jovem rico, vamos fazer aqui, pastor? Será que enche? Essa aí é boa. A campanha do jovem rico, você vende tudo e dá para os pobres. Vamos fazer aí, irmão André, aqui essa campanha? Será que vai encher? Vai faltar adorador nessa campanha. É isso, gente. Tá? Então a questão, não se iludam, a questão é simplesmente financeira. Mas os apóstolos falaram acerca desses homens. Jesus falou sobre eles. Por que o crente então cai na lábia dos falsos mestres e dos falsos profetas? Porque não atenta nas Escrituras. Paulo vai dizer: sabe, porém, que nos últimos dias surgirão homens enganosos, avarentos, que farão de vós o quê? Negócios, transformando a igreja em um balcão de negócios. E esses homens, o que eles fazem com o Deus grande? Com essa proposta, eles diminuem esse Deus grande, e esse Deus se torna pequeno. Nós precisamos, irmãos, nós aqui adoramos o Deus grande, mas nós precisamos reforçar a cada culto a grandeza desse Deus e a nossa pequenez diante dele. Nós precisamos compreender que nós somos como um grão de areia e Deus é o oceano. Mas essa visão distorcida, triunfalista, diminui esse Deus e aumenta o homem. Então já não é mais um culto teocêntrico em que Deus é o centro, mas o homem passa a ser o centro. Olhe para os louvores que nós cantávamos na antiguidade. Rude cruz se erigiu, com grande és tu, maravilhosa graça, castelo forte. Hoje nós cantamos raridade. Você é mais precioso do que o ouro puro de Ofir. Ou seja, é uma forma de fazer com que o homem se sinta importante, se sinta grande. E diz: não importa o que você fez ainda. E não importa se a sua vida está numa situação calamitosa, Deus nos importa com isso. E é triste porque assim, a graça do Evangelho é entender o quanto eu sou mal e ruim, pequeno, e em Deus ainda me amar. Isso, esse é o escândalo. É o escândalo da cruz. Entendeu? Um Deus que se fez homem e que morreu na cruz do Calvário para salvar miseráveis pecadores. Essa é a mensagem da cruz, o escândalo da cruz. Paulo disse: isso é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. O irmão Ezequias, voltando ao dinheiro, que lá em Malaquias fala, né? Trazeis os dízimos e oferta para que não falte o mantimento na minha casa. Mas não é só na casa do pastor, por exemplo, na minha casa. Se faltar na minha casa, eu vou falar com o pastor e vai pegar dos dízimos e oferta. O nosso, eu acredito, eu tenho certeza que vai fazer isso. Vá lá num daqueles templos grandes, vamos falar de Salomão, uma ovelha pedir dinheiro lá, falar que está faltando dinheiro em casa. Nós não estamos precisando
Comprar um remédio. O remédio, o alimento. Não existe, irmãos. Então vamos ver aqui, meus irmãos, um ponto importante aqui, que fala acerca, o subtópico 3, que fala acerca da reverência no culto. O que é reverência? Respeito, temor, discernimento do lugar em que nós estamos e o que nós estamos fazendo. Veja, adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecido com reverência. Faça-se tudo decentemente e com ordem. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo e é um momento de reverência. Havia acima do púlpito do templo, sede da igreja de Jundiaí, o versículo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então o culto começa a que hora no domingo? Vamos colocar o culto aqui, a prática aqui na igreja. Não vamos abrir esse leque, porque nós já compreendemos que a nossa vida é um culto. O cristão aceitou a Jesus, a sua vida passou a ser o quê? Um templo ambulante. Então o culto ele está presente em todos os aspectos da sua vida. Mas vamos falar da maneira formal. O culto começa às 18h30 e termina às 20h, 20h30. O que eu vou fazer lá? Eu vou adorar a Deus. Isso, irmãos, precisa estar na superfície da nossa memória. Eu vou para o templo, eu vou adorar a Deus. Pronto. Adentrei por essas portas, dobrei o meu joelho, falei com Deus, sintonizei o céu. O culto cristão passa pelo crivo da racionalidade. O culto ele é racional. Eu preciso discernir o lugar em que eu estou. Eu preciso discernir as pessoas que estão comigo ali. E eu preciso discernir a pessoa que será adorada. Eu preciso estar atento. Então, se eu adentrei por aquelas portas, o que eu faço com o meu celular? Eu deixo em casa. Eu deixo em casa? Talvez não. De repente você está com uma pessoa internada, você precisa ali de receber uma mensagem importante, não é pecado você trazer o seu celular. Entendeu? Há casos, existem regras e existem exceções a essa regra. Então, de repente, estou para receber uma mensagem importante, uma pessoa doente, alguma coisa, uma notícia, eu deixo meu celularzinho no bolso, no silencioso, né, pastor? No vibrador, ali vibrando. Mas eu preciso ficar toda hora olhando? Não. Então eu preciso estar atento a isso. Eu preciso estar atento aos louvores que eu estou cantando. Ah, mas a melodia é bonita, a harmonia é linda, mas e a letra? Porque muitas vezes nós queremos e nos esforçamos para fechar a porta para que a heresia não entre pelo púlpito, pela pregação da palavra, mas muitas vezes relaxamos e entra pela janela do louvor. Então nós precisamos estar discernindo o que eu estou cantando. Espera aí, aquilo lá que eu estou cantando é uma realidade na minha vida? Vocês já perceberam que alguns salmos, se não me engano, o salmo que ele diz assim: o Deus de Jacó está conosco, né? Qual que é esse salmo? Eu esqueci agora. É o salmo 46. Ele tem uma palavrinha lá chamada Selá. Vocês já viram isso nos salmos? Selá. Existem várias tentativas de explicação.
Alguns dizem que quando chega o selar é para aumentar a voz. Mas existem outros que dizem que é uma pausa para meditação, para que você medite naquilo que você acabou de cantar. Eu acho interessante isso. O selar seria uma espécie de filtro, então. Eu acabei de pronunciar uma estrofe de um louvor. Eu paro e reflito. Isso está alinhado com a minha vida? Será que eu estou vivendo isso? Ou eu estou cantando isso somente dos lábios para fora? Chegou o momento da leitura da palavra. Por que nós nos colocamos de pé durante a leitura da palavra? Em reverência, em respeito à palavra de Deus. Eu já fui em igrejas que no momento do louvor, geralmente no momento do louvor, o grupo de louvor coloca a igreja de pé. Eu já fui em igrejas que metade da igreja de pé e metade da igreja sentada, cantando. Ou fica de pé, ou fica sentado. Se vier aqui para causar, não vem, né? Não vem. Entendeu? Aí o pior. Tem pessoas que ficam no culto assim, na rede social. O irmão Wander acabou de ler João capítulo 3, versículo 16. O pastor Lorival tomou a palavra e deu oportunidade para o irmão José dar um testemunho. Ele vai reportando o culto integralmente nas redes sociais. Aí daqui a pouco ele tira uma selfie. Aonde está o coração desse crente? No Facebook. Chegou o momento da palavra. Aqui, graças a Deus, eu gosto de pregar aqui, pastor. Eu amo essa igreja. Eu gosto muito de pregar aqui. Porque essa igreja é uma igreja que tem discernimento. Eu já preguei em lugares que tive que falar assim, gente, menos. Na nossa sede lá, um dia eu vi no dia da ceia, o pastor Wagner chamou uma pessoa lá para ler a palavra oficial da ceia, né? 1 Coríntios. E aí ele veio e leu uma outra palavra que não tinha nada a ver. Estava em comunhão com o povo. Não está desligado do mundo. Ele leu uma outra palavra, parece que foi Romano. Ele não entendeu. Então tem crente que infelizmente você tem que implantar nele um botãozinho de potência e de intensidade, né, pastor? E de vez em quando você tem que ir lá e tem que diminuir a intensidade dele. Eu sou bom nisso. Né? Porque, irmãos, o momento da palavra, no momento do louvor, o que é louvar a Deus? O que é louvar a Deus? Existe diferença entre louvar e adorar a Deus? Existe diferença entre louvor e adoração? Nós louvamos a Deus, por que nós louvamos a Deus? Nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz. Por isso que o louvor tem que exaltar a Deus, bendizer a Deus, por aquilo que Ele faz, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele faz. E na adoração, o que nós fazemos? Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Ele é onipotente, Ele é grande, Ele é transcendente, Ele é supremo, Ele é onipotente. Então é isso. No momento do louvor, nós estamos dialogando com Deus de uma maneira de baixo para cima. É por isso que muitas vezes o grupo de louvor eles têm uma função de nos levar a um elevo espiritual, de nos conduzir no louvor, na adoração, de forma que nós sentimos que a nossa alma fica leve. O louvor sobe. Aí chegou o momento da palavra. O momento da palavra é o inverso. É quando o céu vai dialogar conosco. É quando o céu vai falar conosco. Então nós precisamos fazer o quê? Dobrar a atenção. É momento de ficar bebendo água?
É momento de se levantar para ficar indo no banheiro com conversinhas paralelas? Não. Toda a atenção ela tem que ser direcionada àquilo que está sendo proposto, àquilo que está sendo pregado. E a gente que prega, o pastor Lorival, os irmãos aqui, sabem de uma coisa: a atenção do auditório é muito volátil, é muito volúvel, pastor. Você está lá se esforçando para comunicar a mensagem. Se alguém chegar ali na porta e começar a conversar com o Marcelo, a atenção da igreja se volta para onde? Para cá. Se alguém passa nesse corredor aqui, vai lá na primeira cadeira e começa a conversar com uma pessoa, você percebe que a atenção do auditório vai para onde? Vai para lá. Porque quem está embaixo não percebe muitas vezes, mas quem está lá em cima percebe isso de uma maneira muito clara. Então, todo movimento desnecessário, toda a ação desnecessária precisa ser evitada. A mãe está com a criança no colo, vou sair do foco, eu não posso. A mãe está com a criança no colo, a criança está até roxa de chorar e de espernear. Lá no meio, está na árvore da igreja, na hora da palavra, tem que ser feito, crente. Sair para fora, né? Pega essa criança, irmão, dá licença um pouquinho. Vai lá na frente, dá uma água para a criança, deixa a criança respirar. Ah, mas se eu fizer isso, eu vou perder a mensagem. Não é só você que está perdendo a mensagem, não, é a igreja inteira. Vai perder a mensagem. Isso é questão de discernimento, de saber. E eu já prestei atenção, parece que na hora da palavra as crianças começam a ficar agitadas, para a gente não ouvir. O camarada, ele está com a tosse, pastor, aquela tosse de cachorro. A gente não vê mais isso, né? Mas antigamente tinha aquela tosse de cachorro, aquela tosse comprida, né? Ele vai no cinema quando ele está com tosse, desse jeito? Ele vai no teatro? Porque se ele fosse, o camarada joga ele para fora. Mas ele vem na igreja, pastor. É pecado ele vir com tosse na igreja? Hoje é. Entendeu? Mas o que diz o bom senso, meus irmãos? De vez em quando me dá aquela crise de tosse que eu não consigo controlar. O que diz o bom senso? Fica em casa. Toma um xarope Vick, né? Faça um gargarejo, oro a Deus, peço a oração dos crentes. Não é, irmão Wander? Para que eu seja restabelecido, para que eu não possa atrapalhar no culto. No trem, agora, se alguém tosse, Ixi. meu Deus do céu, eu até pulo de vagão. Ainda bem que o trem não tem janela, né? Se tivesse janela, Mas eu até pulo de vagão. né? Então, outra coisa, nós somos pentecostais, irmãos. Nós cremos nas evidências dos dons espirituais, línguas, cremos nisso. Mas na hora da palavra, é momento de ficar falando em línguas estranhas e gesticulando. É momento disso? Não, porque do meu lado direito e do meu lado esquerdo estão pessoas que estão compartilhando comigo do culto, e eu preciso ter esse discernimento. Isso fala de reverência, e são vários exemplos que nós podemos dar aqui, né? Um dia eu estava lá no Belenzinho, na reunião do Belenzinho, o pastor pregando. Daqui a pouco o camarada levantou lá no último bolo e saiu correndo no corredor. Correndo para cima e para baixo no corredor do Belenzinho, na sede antiga. O que aconteceu com a multidão de obreiros que estavam ali? Eles continuaram prestando atenção no pregador? Não, começaram a olhar o Zayn Bolt pentecostal, correndo para lá e para cá na igreja. Agora diz para mim, o que isso edifica? O que isso contribui para o crescimento espiritual da igreja? Não contribui em nada. E se em muitos círculos, se você falar o que estou falando aqui,
vão dizer que eu sou o quê? Que eu sou carnudo, que eu sou frio, que eu não dou lugar ao Espírito Santo. Agora, tirar a atenção da igreja na pregação da palavra é ser espiritual. Então eu prefiro ser frio, eu prefiro ser carnal. Até mesmo na oração, né, irmão? Até mesmo na oração. Você está falando com Deus. Eu sou uma pessoa, irmão Ezequias, se eu dobrar o joelho para orar, e se alguém estiver orando alto do meu lado, eu não consigo orar. Eu tenho essa dificuldade. Tem pessoas que não. Mas tem crente que ele acha que ele foi constituído como orador da igreja. No culto de oração ele quer orar pela igreja inteira. Não é, irmãos. Fale com o teu Deus ali tranquilo, calmo, sossegado. Isso também diz respeito à reverência no culto. Porque o cristão, além de ser espiritual, ele tem que ser educado espiritualmente. Aqui a gente não vê tanto. Mas tem um lugar que no momento da palavra a pessoa sai. Parece que quer pegar borboleta no culto. Ou então sai, só para um pouquinho, seu major. Sai. Estava no culto de ceia. Esses olhos aqui que serão transformados na vinda do Senhor. Viram? Culto de ceia. A irmã no círculo de oração saiu. Eu pregando. Na frente do culto. A saia. Eu vi a hora de alguém pegar a toalha da mesa da ceia, arrancar dos elementos para jogar em cima. Gente. Caiu no chão, esse aqui? Caiu e a saia subiu, ficou as coisas, tudo acontecendo. Alguém achou um pano lá. Se tivesse uma cortina, arrancava a cortina para. Quem aqui quer ser pentecostal assim? Irmãos, Deus nos livre de uma miséria dessa. Eu sou pentecostal, mas eu tenho uma mente. Deus me deu um cérebro. Não tem limite. E eu tenho que usá-lo no culto. Fala, irmão Joel. O senhor estava falando de oração. Uma vez eu ouvi um presbítero dessa igreja falar para parar do lado do irmão que está orando e ouvir o que ele está orando. Por quê? Se a gente está orando é para Deus, por que eu parar e ficar ouvindo a oração do irmão? Mas depois profetizar. Você lembra que eu contei a história do macaco aqui? Quem lembra aqui da história do macaco? Você lembra disso? Há muitos anos eu lembro. Vou contar isso aqui, pai. O pregador foi convidado, né, pastor? E ele foi com seu carrinho, chegou no meio do caminho, o pneu furou. Furou o pneu do carro e ele já estava atrasado. Aí ele naquela pressa, trocando o pneu, Senhor me ajuda, eu preciso chegar no culto, eu não gosto de chegar tarde, eu não sou artista. E nessa correria ele esqueceu o quê? De guardar o macaco. Deixou o macaco lá e foi para a igreja. Quando chegou na igreja, ele dobrou o joelho e ele lembrou do macaco. Aí ele dobrou o joelho e disse assim: Senhor, tem misericórdia de mim. Você sabe que meu salário é pequeno e aquele macaco me custou quase um braço direito. Senhor, guarda o meu macaco. Esconde, Senhor, o meu macaco para que ninguém encontre o macaco, Senhor. Começou a pregar a palavra, no meio da mensagem alguém se levantou e disse assim: eis meu servo que assim te diz o Senhor, não temas, o teu macaco vive. Eu quero matar. Por quê? Essa pessoa estava, ao invés de orar e pedir graça a Deus para adorá-lo, estava prestando atenção na oração alheia. Isso acontece, irmãos? Aqui não, né?
Então Salomão disse: guarda o teu pé quando adentrares na casa do Senhor. Tenha discernimento de quem é você na presença de Deus. Tenha discernimento do lugar em que você está. E principalmente, acima de tudo, tenha discernimento da santidade, da grandeza e da glória do Deus que nós estamos adorando. Vamos suprimir a liberdade? Não. Vamos permitir a liberdade, mas com inteligência, né? E com limite. Nossa igreja é rotulada aqui na vila, como é que é, pastor? Como uma igreja fria. Nós somos, para eles, sorveterianos. Uma igreja fria. Por que nós somos uma igreja fria? No conceito de muitas pessoas ao nosso redor. Porque aqui não tem ninguém latindo como cachorro, dando gargalhadas descontroladas. Não temos aqui pessoas rolando pelo chão e imitando animais. Nós não temos aqui profetada e nem tampouco revelamento. É por isso que nós somos frios. E se é esse conceito que ele tem da minha pessoa e da nossa igreja, eu glorifico a Deus por isso. Queremos ser uma pedra, um iceberg, pastor. Um iceberg aos olhos dele. Mas queremos continuar e conservar aquilo que nós aprendemos nesse lugar. E eu tenho certeza que Deus tem nos abençoado. Nossa igreja está crescendo, Deus tem abençoado os seus servos aqui. Deus se faz presente nos nossos cultos. Deus fala conosco por meio da sua palavra. E ainda que esteja, peço perdão aos irmãos, ausente dos cultos à noite, mas eu sou um crente muito feliz por poder estar nessa igreja e no meio desse povo. Amém, pastor? Que Deus abençoe as nossas vidas.